Alô, alô, você mais uma vez. Toda semana aqui vídeos novos e a gente já chega aqui com uma pergunta. O que será que querem os ANCAPs brasileiros? ANCAP, para quem não sabe, é a sigla para anarcocapitalista. Teve muito na moda aí nos últimos 5, 6 anos atrás, agora está meio na berlinda, mas já cumpriu o seu papel político nos últimos tempos de semear muito anti-esquerdismo, promover aí a eleição de 2018, quem ganhou, eles apoiaram e resistiram apoiando até outro dia, agora já estão pulando fora do barco, mas estão meio sumidos. A pergunta é o que querem os ANCAPs brasileiros e nós já vamos começar em seguida. Antes de tudo, você vai ativar a sineta, vai se inscrever no canal se ainda não o fez, vai indicar esse vídeo porque o debate está bombando no Twitter, nas redes, com o podcast Flow e aquele menino que tem nome de bicicleta. Né? É muito famoso, eu sei que você conhece alguém que gosta dele, talvez até você mesmo goste, você também, mas muita gente não gosta e é assim que funciona hoje em dia. Né? O gosta e não gosta, tanto faz. Like and dislike é sinônimo de views, sinônimo de popularidade e sinônimo de dinheiro no bolso. Então, o que eles querem é sucesso, isso a gente já sabe, mas o caminho para o sucesso tem sido pirado, assim, maluco e também algo meio sinistro, né? O sucesso a qualquer custo, a gente tem visto aí no que tem dado com o negacionismo, que virou bandeira eleitoral, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Nos Estados Unidos eu só chamo atenção para o fato que eu fiz aqui o vídeo do 6 de janeiro, falei muito nas redes do 1 ano da invasão do Capitólio, e agora, 1 ano e 1 mês depois, o Partido Republicano nos Estados Unidos, contrariando muita coisa, a própria justiça americana, né, declarou que os invasores do Capitólio fizeram um ato legítimo. 4 mortes, uma ofensa à Constituição, 200 criminosos, né, assim, vistos pela Justiça dos Estados Unidos, condenados. E aí o Partido Republicano diz isso e o Donald Trump diz que esses caras foram tratados injustamente, que se ele for eleito de novo, ele vai dar perdão para aqueles caras criminosos, né? Então agora o crime é algo relativo. Tanto é assim, né, com essa tendência, eu não sei se é anarcocapitalista, se é anarcodesastrista, né? Mas o fato é que aqui no Brasil a gente vê isso também, né? Depende de quem comete o crime e não tem problema, né? O presidente ele resvala na criminalidade, ninguém liga, porque ele é o presidente que tem aí 30% de apoio. 30% de apoio vira um credencial para você flertar com o crime, né? Outros acabam chegando mais perto, beijam o crime na boca, né? Muito por ignorância. O fato é que no podcast Flow houve uma entrevista aí com a Tabata Amaral, deputada do PSB, né, a moça aí muito criticada pela esquerda, também pela direita, né, e teve lá também o deputado Kim Katigiri, né, ele tem origem japonesa aí, e ele é um dos deputados aí os dois são dos mais comentados da nova geração, mas realmente comeu bola o deputado, a deputada não, ela corrigiu, e o entrevistador, né? Tem um trecho absurdo, né? Onde ela explica que o nazismo não pode ser algo legalizado, né? Porque a lei não permite os partidos, e o entrevistador diz que acha que deveria de ser, porque a pessoa tem direito de ser imbecil, etc e tal. E ela fala, não, porque de fato isso seria algo que faria mal para muita gente. O nazismo legalizado prejudica a sociedade. E ele fala de que maneira? Pergunta do entrevistador. Dá até para rir, né? Trágico seria cômico se não fosse trágico, né? De que maneira, senhor? Bom, primeiro eu tenho colocado meu vídeo aqui de 3, 4 anos atrás, quando eu expliquei a origem da Declaração dos Direitos Humanos, né? Porque aí que está a diferença entre liberdade e crime que os senhores ANCAPs precisam aprender e outros pretensos liberais. Não há liberalismo sem legalidade. Vocês têm que voltar a ler o Montesquieu, o John Locke e o Rousseau e esses caras todos, sobretudo o Max Weber. O que acontece é que a liberdade de ser nazista, pedófilo,
né, promover alcoolismo, qualquer droga. A liberdade você tem. Você pode fazer apologia, tudo. O problema é que se existe uma lei que criminaliza aquele ato, você incorre no crime. Acabou, simples assim. Conclusão, nem toda liberdade se transforma em lei. Então, o que o cara deveria dizer é o seguinte: a pessoa tem a liberdade de ser idiota, como tem a liberdade de ser nazista, de ser antissemita, racista. Existe essa liberdade do indivíduo, é a tal da liberdade que vocês tanto pregam, bebê, do indivíduo. Só que olha que coisa: as liberdades do indivíduo não podem todas se tornarem legais. Por quê? Porque se elas prejudicam a coletividade, a maior parte dos outros, elas são, então, penalizáveis, elas são criminosas. E é assim que a lei vê. Ah, antes de você ir embora, você vai ver aqui o meu vídeo, eu tenho colocado sobre os direitos humanos, de dezembro de 2018, dia 10 de dezembro, dia dos direitos humanos, e é o dia da declaração. Você vai ver algumas pistas, né, da origem dessa ideia. A ideia, né, a doutrina que está por trás da Declaração dos Direitos Humanos, como doutrina jurídica, em base igualmente à Constituição da República Federativa do Brasil. Por isso que é crime fazer apologia a esse tipo de situação. E em tempo, o nazismo se torna das mais execráveis e condenáveis doutrinas totalitárias. Eu explico lá no vídeo a comparação que você está doidinho para ver com o comunismo. Está lá no vídeo, vai lá ver. Né? São duas coisas de origens diferentes, mas o nazismo ele tem esse viés racista, né? Quando assume o antissemitismo. A gente publicou aí, tá no Twitter, vai lá no Xandão da Lapa, eu tenho publicado também nas redes, o Estadão em 1935, concordando com as declarações do senhor Adolfo Hitler, chanceler da Alemanha, que disse que iria partir para medidas legais para conter a excitação judaica na Alemanha. Assim disse o Estadão, assim dizia o governo nazista em 1935. O resultado está aí, 6 milhões de judeus mortos, fora as outras minorias, e é isso que a gente precisa focar. Não dá para você relativizar fatos. O que aconteceu está acontecido, certo? Então saia da caverna, preste atenção, volte esse vídeo até você entender do que se trata. Veja a repercussão, você pode ir lá no meu Twitter, no Xandão da Lapa, tá? E você vai ver todo o debate, as postagens que eu tenho feito, e eu espero que você entre nessa discussão com muita gente boa que está entrando também, e espero que os desavisados, os descuidados, recebam algum tipo de advertência ou até punição. Estão perdendo patrocínio, estão perdendo seguidores, e é assim que tem que ser quando a gente não pensa antes de falar. Saia da caverna e fica aqui a reflexão. Será que essa condescendência com quem promove nazismo, aplaude torturadores, assassinos, ditaduras, fala mal contra minorias, será que tudo isso tem ligação com o fato de nós termos tido 2 feminicídios aí agora? Um ex-vereador que matou a mulher, diz que, que foi acidental, o outro que enforcou a mulher dormindo de conchinha só porque ela estava grávida, o filho de um pastor, ou ainda aquele crime de ódio contra o trabalhador, né, no final de janeiro, que estourou semana passada, o caso do Moise, né, o rapaz Moise, que foi assassinado, ele que era do Congo. Nós fizemos o vídeo aqui, o nosso último vídeo a respeito, assista. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Vai pensando aí, vai clicando aqui, dá o seu like ou dislike, tanto faz, já falei, e segue a gente, bora sair da caverna.